Um milionário entrou em um restaurante caro e congelou. Sua ex-esposa estava ali, grávida, trabalhando como garçonete, servindo mesas. Ela não o viu, mas ele viu tudo, e o que aconteceu depois disso mudou a vida dos dois para sempre. Rafael Alcântara entrou no restaurante como fazia tantas outras vezes. Sem pressa, sem expectativa, sem imaginar que aquela noite mudaria algo que ele acreditava já estar enterrado. O ambiente era sofisticado, silencioso na medida certa. Luz baixa, mesas bem espaçadas, garçons circulando com precisão quase coreografada. Era o tipo de lugar onde ele se sentia confortável, onde ninguém perguntava demais, onde tudo parecia sob controle. Sentou-se à mesa reservada enquanto o sócio ainda não havia chegado. Pegou o celular, respondeu 2 mensagens, deslizou o dedo pela tela sem atenção real. A cabeça estava cheia, mas não inquieta. Era apenas mais um jantar de negócios. Até que algo quebrou o fluxo natural da noite. Rafael levantou os olhos por acaso, num movimento distraído, e viu. No primeiro instante, o cérebro recusou a imagem. Não fazia sentido, não ali, não daquela forma. Mas o segundo olhar confirmou. Lívia. Ela atravessava o salão com uma bandeja equilibrada no braço, o corpo levemente inclinado para frente, passos cuidadosos. Usava um uniforme discreto, elegante, ajustado de forma respeitosa. A barriga era impossível de ignorar. Avançada, presente, real. Rafael sentiu o ar desaparecer dos pulmões. Não foi saudade, não foi raiva, foi choque. Um choque tão seco que o deixou imóvel na cadeira, como se qualquer movimento pudesse denunciar que ele estava vendo algo que não deveria existir. Ela não olhou para ele. Servia outra mesa, sorrindo de forma profissional, concentrada no pedido, inclinando-se para ouvir melhor um cliente. Havia algo diferente em sua postura, não fragilidade, contenção. Um tipo de força silenciosa que Rafael não reconhecia, mas que, estranhamente, parecia sempre ter estado ali. O sócio chegou alguns minutos depois, sentou-se, começou a falar sobre números, prazos, oportunidades. Rafael respondeu no automático. Concordou, discordou, fez perguntas que não ouviu a resposta. Os olhos voltavam sempre para o mesmo ponto do salão. Lívia seguia trabalhando. Ela caminhava com cuidado, mas sem lentidão exagerada. Pegava pedidos, anotava, entregava pratos, recolhia taças. Em alguns momentos, descansava a bandeja no apoio antes de seguir. Pequenos gestos, pequenas pausas, tudo muito controlado. Rafael percebeu os olhares. Alguns clientes observavam com curiosidade discreta. Outros cochichavam. Um homem comentou algo baixo demais para ele ouvir, mas o sorriso torto deixou claro que não era elogio. Lívia manteve a postura. Não reagiu. Não abaixou a cabeça. Apenas seguiu. Aquilo incomodou Rafael mais do que qualquer palavra dura que já tivesse ouvido na vida, porque ele lembrava de outra Lívia. A Lívia que caminhava ao lado dele em salões parecidos com aquele, que vestia roupas caras, falava pouco em público, mas tinha opiniões fortes em casa. A Lívia que ele acreditava conhecer completamente. Agora, ela estava ali, invisível para muitos, exposta de um jeito que ele nunca permitira que fosse quando estavam juntos, e grávida. A ideia bateu com força. Grávida. Rafael sentiu um nó se formar no estômago. As contas começaram a surgir sem pedir licença. Datas, distâncias, silêncios, tudo se misturou numa sequência desconfortável que ele tentou afastar. Não era possível, não podia ser dele, mas a certeza não vinha. E a dúvida doía mais do que qualquer confirmação. Lívia passou perto da mesa dele sem perceber. O perfume era o mesmo, discreto, familiar demais. Rafael segurou o braço da cadeira com força, como se aquilo pudesse ancorá-lo no presente. Ela não olhou, não reconheceu.
Ou talvez tenha reconhecido e fingido não ver. Essa possibilidade o atingiu ainda mais. O sócio terminou a refeição, comentou algo sobre fechar o negócio na semana seguinte, pagou a conta. Rafael assentiu. Levantou-se, disse que precisava de 1 minuto. Ficou em pé perto da entrada do salão, observando. Viu quando o gerente se aproximou de Lívia e falou algo rápido. O tom não era gentil. Ela respondeu baixo, mantendo o sorriso profissional. Quando ele se afastou, Lívia respirou fundo por 1 segundo a mais do que o necessário antes de seguir. Rafael sentiu algo se romper dentro de si. Não era culpa ainda. Era desconforto. O tipo de desconforto que nasce quando a realidade não combina com a versão que você contou a si mesmo por anos. Ele pensou em ir embora. Pensou em fingir que não viu. Pensou em preservar o passado intacto, mesmo que fosse uma mentira confortável. Mas não conseguiu. Ficou até o fim do turno, sentado, observando, sem interferir, sem se anunciar. Quando o salão começou a esvaziar e Lívia recolheu as últimas mesas, Rafael percebeu que nada naquela noite tinha sido casual. Não para ele. Ela desapareceu por uma porta lateral levando a bandeja. O gerente apagou algumas luzes. O restaurante assumiu o silêncio de encerramento. Rafael respirou fundo. Sabia que a partir daquele momento não havia mais retorno possível para a ignorância. Ele não tinha ido ao lugar errado. Tinha encontrado a pessoa errada, no momento exato em que já não podia mais fingir que o passado estava resolvido. Rafael esperou o salão esvaziar por completo. Não por estratégia, nem por orgulho. Foi como se o corpo dele tivesse esquecido como se levanta e vai embora quando algo importante demais acontece. O restaurante já tinha perdido o brilho de antes. A música ambiente diminuíra, as conversas viraram sussurros dispersos, as cadeiras começaram a ser alinhadas. Um garçom apagou uma fileira de luzes, deixando o lugar com um ar de fim de noite que sempre parece mais verdadeiro do que o começo. Rafael saiu sem chamar atenção. Não olhou para trás como quem procura. Apenas caminhou até o carro com passos controlados, como se estivesse indo embora de um jantar qualquer. Mas não foi embora. Entrou no veículo, fechou a porta e ficou ali, parado, observando o lado de fora do restaurante através do vidro escuro. Era um comportamento que ele não fazia questão de entender. Só sabia que precisava ver mais, não para ter respostas, mas para confirmar que aquilo não tinha sido um delírio. A porta lateral, por onde os funcionários saíam, ficava num corredor discreto, quase invisível para os clientes. Rafael tinha visto a Lívia sumir por ali no final do turno. Agora ficou esperando aquela mesma porta abrir de novo. E ela abriu. Uma funcionária saiu primeiro, rindo baixo de alguma coisa que alguém disse lá dentro. Logo atrás, outro homem apareceu com uma sacola, falando no celular. Pessoas comuns, com pressa de ir embora, como se o dia tivesse sido só mais um. Rafael se manteve imóvel. Então, por fim, Lívia surgiu. Sem bandeja, sem postura de salão, sem o sorriso profissional que ela vestia como máscara. Só ela. O uniforme ainda estava ali, mas parecia mais pesado agora. O cabelo, antes impecável, tinha alguns fios soltos. Ela segurava a bolsa com firmeza, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha inteira. E havia o detalhe que o salão não mostrava tão claramente: o cansaço. Não um cansaço bonito, romântico, um cansaço real, de quem termina o dia com o corpo pedindo socorro, mas continua andando porque não tem escolha. Lívia parou por um instante perto da parede, como se estivesse esperando a tontura passar. Uma mão foi discretamente à lombar. A outra ficou na barriga, num gesto automático, protetor. Ela respirou fundo e fechou os olhos por um segundo. Rafael engoliu em seco. Ela não estava encenando nada, ela só aguentava. A porta lateral abriu de novo com força. O gerente apareceu.
Rafael reconheceu o homem de antes, o mesmo jeito impaciente, o mesmo rosto de quem se acha dono do ambiente. Lívia, ele chamou seco. Ela virou devagar, já cansada até de responder. Sim? O gerente se aproximou, falando baixo, mas com a pressa agressiva de quem quer terminar logo. Amanhã eu vou precisar que você chegue mais cedo. Lívia piscou, como se não tivesse ouvido direito. Mais cedo? É, ele respondeu. Você sabe que está dando trabalho extra. Tem gente que não quer ser atendida por você. Eu preciso te colocar em áreas menos expostas. Rafael sentiu o sangue subir. Lívia manteve a voz firme, mas o rosto endureceu. Eu nunca faltei. Nunca atrasei pedido. Nunca criei problema com cliente. Não é isso, o gerente cortou. O problema é o visual. As pessoas comentam. Você entende como é. Lívia ficou em silêncio por alguns segundos. Não aquele silêncio confortável de quem pensa. Era o silêncio de quem segura para não desmoronar ali mesmo. Então o problema sou eu, ela disse finalmente. O gerente soltou um riso curto, sem humor. Não dramatiza, só se adapta. Só se adapta. A frase ficou no ar como algo sujo. Lívia assentiu uma vez. Não por concordar, por exaustão. Tá, ela respondeu. Eu chego. O gerente fez um gesto como quem encerra o assunto e voltou para dentro sem olhar para trás. Lívia ficou parada por um segundo a mais, olhando para a porta fechada. E então, o que aconteceu foi pequeno, mas devastador. Ela limpou o canto dos olhos com o dorso da mão, rápido, como quem apaga um erro antes que alguém veja. Rafael sentiu um aperto tão forte que precisou pressionar os dedos contra o volante. Ela não queria ser vista, nem pelo gerente, nem pelos colegas, e com certeza não por ele. Lívia finalmente começou a andar, atravessando a calçada com passos lentos, medidos. Não parecia alguém que queria reencontro. Parecia alguém que queria chegar em casa sem ter que explicar nada para ninguém. Um casal bem vestido passou por ela e olhou rápido demais para a barriga, rápido demais para o uniforme, rápido demais para o rosto abatido. Um olhar de julgamento curto, mas suficiente para dizer tudo. Lívia não reagiu. Continuou. Rafael acompanhou com os olhos até ela dobrar a esquina. Só então respirou de verdade. O que ele tinha visto no salão já era duro. Mas o que tinha visto agora era pior. Porque ali, fora do brilho do restaurante, não havia teatro nenhum. Havia uma mulher tentando sobreviver em silêncio e engolindo humilhações que ninguém enxergava quando a música ainda estava tocando. Rafael ficou alguns minutos dentro do carro sem ligar o motor. O peito subia e descia devagar. Ele não sabia ainda o que faria, nem se tinha